Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né, a disciplina de Teoria Geral da Administração. E hoje especificamente nós vamos ver duas teorias, né, a teoria comportamental e a teoria do desenvolvimento organizacional. Ambas as teorias, elas estão dentro daquele quadro que enfatiza as pessoas dentro das organizações. Primeiro a gente começa com a comportamental, fala um pouquinho dela e depois a gente parte para desenvolvimento organizacional, né, para DO. Então, quando a gente está falando de teoria comportamental, a gente tem que entender as origens dela, de onde é que vem. Assim como a teoria das relações humanas ela teve influência da psicologia, a teoria comportamental ela também recebe essa influência da psicologia, especificamente do behaviorismo, né, que é uma corrente dentro da psicologia. Para a administração, essa influência ela se dá de uma forma mais, como pode ser assim, uma forma maior, em 47, com o livro do Herbert Simon, né, que é o comportamento administrativo, que ele pega preceitos do behaviorismo para aplicar dentro da administração, né, dentro das organizações. Mas aí, quando eu estou falando dessa influência behaviorista, eu tenho que primeiro entender o que é o behaviorismo. Né? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de uma análise de comportamento, daí o nome, behaviorismo, análise de comportamento, teoria comportamental. Né? E os autores dessa corrente da psicologia, eles buscavam estudar o comportamento, porque o comportamento é uma coisa que é visível. Né? Os processos mentais, os processos que ocorrem na mente humana, eles não são visíveis. Né? Já o comportamento do ser humano, ele é uma coisa visível, por isso eles se debruçavam no estudo do comportamento. Né? Vocês conseguem entender que se a gente pensa no behaviorismo, dentro da psicologia, a gente tem eu não vou nem me adentrar muito, porque não é minha área, mas se a gente pensa na psicologia, a gente tem o comportamento, aliás, comportamento não, o estudo da mente humana, tentar entender todas as análises que a gente faz, o que está no subconsciente, etc. E o behaviorismo, ele vai buscar justamente entender o ser humano, mas entender com base no seu comportamento, que é uma coisa mais factível, né? Uma coisa que é visível, que é perceptível, ao contrário dos processos internos da mente. Então, a teoria comportamental na administração, ela vai ter essa influência behaviorista. Então, quando a gente está falando de teoria comportamental dentro da administração, a gente está falando de uma teoria que, primeiro, ela nasce, né, em oposição a alguns pressupostos da teoria de relações humanas, em oposição à teoria clássica também, né, e buscando novas soluções, entender o comportamento humano a partir de uma nova ótica, de uma nova vertente, buscando novas soluções para o entendimento desse comportamento, né? Assim como eu tinha comentado no início, bem no início da aula, a ênfase aqui também é nas pessoas, igual a teoria de relações humanas, mas essa ênfase ela é ampliada, né? O contexto ele é ampliado. Essa teoria ela vai rejeitar essa ampliação justamente por causa dessa rejeição de pressupostos considerados como ingênuos lá da teoria das relações humanas. E de um modo geral, a gente pode falar que essa teoria comportamental na administração, ela se baseia no comportamento individual das pessoas para explicar o comportamento organizacional. Certo? Ou seja, a partir de cada um eu vou poder entender o comportamento de todos dentro daquela organização. E existem nomes importantes quando a gente fala da teoria comportamental, como Maslow, Herzberg. E esses autores, eles trazem teorias dentro dessa corrente comportamental sobre o comportamento das pessoas, sobre a motivação das pessoas, né? O que é que motiva o comportamento delas dentro das organizações. Então, o primeiro autor, né, que a gente tem dentro dessa abordagem é o Maslow. O Maslow é muito conhecido pela pirâmide das necessidades, né? E aí, como a gente pode ver aqui no slide, a gente tem uma pirâmide que vai
pressupondo necessidades que o ser humano tem em ordem hierárquica, vamos dizer assim. Então, na base dessa pirâmide, a gente tem as necessidades fisiológicas, seguidas pelas necessidades de segurança, sociais, estímulos e pessoais. Mas ele vai falar que o que está aqui na base dessa pirâmide, né, essas necessidades fisiológicas de segurança, são necessidades primordiais. Né? Só a partir do momento que elas estão satisfeitas eu vou conseguindo satisfazer as outras. Mas aí o que é cada uma delas, para ficar mais claro? Quando eu estou falando das necessidades fisiológicas, eu estou realmente falando da fisiologia do ser humano de fato, né? Necessidade de alimentação, de repouso, de abrigo, de sexo. Essas satisfeitas, eu consigo pensar nas necessidades de segurança, né? Segurança, proteção contra o perigo, proteção contra doenças, incertezas, desemprego, ou seja, o ser humano precisa ter essas necessidades satisfeitas, né? Necessidade de se sentir seguro em determinado lugar. Quando ele fala aqui de desemprego, é necessidade de, tipo, saber que agora eu vou ter um emprego para garantir a minha sobrevivência, por exemplo, né? E aí, quando eu vou subindo essa base, eu tenho as sociais e as de estima e as de autorrealização, que aqui as pessoas acabam meio que confundindo um pouco. Mas as sociais, elas dizem respeito a basicamente a necessidade de amor, né? Enquanto estima e autorrealização estão mais ligadas à aceitação. Né? Então, quando eu falo de necessidades sociais, eu estou falando de necessidade de ter amizades, de ser aceito num grupo, de ser compreendido, de ser considerado. Né? As de estima, por sua vez, elas dizem respeito à confiança que a pessoa tem no seu trabalho, a necessidade de admiração por parte dos colegas, a necessidade de reconhecimento. Então são necessidades que estão mais voltadas para o outro me ter, né, enquanto aquilo do que eu mesmo. Aqui sociais, apesar do nome sociais, elas são relacionadas mais a questões afetivas, vamos dizer assim. E as necessidades de autorrealização é a necessidade do ser humano com ele mesmo, no sentido de, eu sei que eu tenho competência para isso, eu consegui me desenvolver profissionalmente, eu consegui atingir uma excelência pessoal. Então, elas acabam se confundindo um pouco, né, o que é autorrealização, o que é estímulo, o que é social, mas é interessante que a gente pelo menos consiga distinguir elas das primeiras necessidades, dessas necessidades mais básicas, que são as fisiológicas e as de segurança. E ainda correndo sobre as teorias sobre o que é que motiva o homem, né, dentro da teoria comportamental, o que é que motiva o comportamento do ser humano, a gente tem o Herzberg, né, e o Herzberg, ele traz a teoria dos dois fatores, ele vai colocar que existem dois fatores que estão ali orientando o comportamento das pessoas dentro do trabalho, são os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. O que é cada um deles? Então, o que quer dizer cada um desses fatores? O que é cada um deles? Quando eu estou falando dos fatores higiênicos, eu estou falando dos fatores que eles estão fora do controle das pessoas, dos indivíduos, eles são extrínsecos, né? O que é isso? Um salário, por exemplo, que é um fator higiênico, né, como o Herzberg coloca, ele é uma coisa não controlável pelo indivíduo. Por exemplo, a gente tem no Brasil o salário mínimo que ele é dado ali pelo governo, dado no sentido de estabelecido valor pelo governo. O ser humano não consegue controlar, o trabalhador não consegue controlar qual que vai ser esse mínimo. Né? O tipo de chefia você também não consegue controlar, os benefícios que você vai receber. Então, esses fatores higiênicos, eles são aqueles que estão ali fora, são extrínsecos. Já os fatores motivacionais, eles estão relacionados ali com o que o indivíduo está desempenhando. Né? Então, eles estão sob seu controle. Higiênicos fora do controle, motivacionais sob o controle das pessoas. Exemplo de fatores motivacionais: o sentimento de crescimento pessoal, a satisfação profissional, são coisas que estão dentro dos indivíduos. Então, elas conseguem controlar. Eu gosto ou não gosto disso dentro da empresa, eu estou satisfeito ou não estou satisfeito com isso.
né? E aí, quando a gente fala desses fatores, tem uma coisa interessante de se pensar que é quando eles existem e quando eles não existem. No caso dos fatores higiênicos, quando eles estão presentes, eles evitam insatisfações, ou seja, o fato dele existir ali já evita uma insatisfação. Porém, eles não provocam satisfação. Para você trabalhar, você precisa de um salário. Então, esse salário está presente, estando presente, ele evita que você fique insatisfeito. Mas o fato dele existir não provoca satisfação, né? E aí, quando eu vou para os motivacionais, quando esses fatores motivacionais eles estão ótimos, eles trazem satisfação para os indivíduos, né? Quando eles estão precários, eu não estou me sentindo tão satisfeita dentro da empresa, eu não estou sentindo que eu estou crescendo dentro da empresa, eles evitam a satisfação, ou seja, eles são neutros. A gente tem aqui nessas setinhas uma tentativa de buscar entender isso melhor. Então, essas setinhas, elas mostram exatamente no caso dos fatores motivacionais, quando eles estão presentes, satisfação. Quando eles não estão presentes, não é que exista uma insatisfação, mas existe uma não satisfação, né? Ali, naquele momento, a coisa é neutra. Já os fatores higiênicos, se eles não estão presentes, né, porque eles são tidos como coisas básicas que você precisa, existe uma insatisfação, mas quando eles estão presentes não existe satisfação, né? É como se fosse meio que uma obrigação deles estarem ali. Então, esses são os dois fatores do Herzberg, né? Essa é a teoria que ele, um pedaço, obviamente, porque é a teoria maior, mais complexa, do que ele coloca como motivadores do comportamento humano. Né? Um outro nome importante quando a gente está falando da teoria comportamental, que está dentro da teoria comportamental, é o McGregor. E o McGregor ele vai falar justamente sobre os estilos de liderança. Né? E é uma das coisas que a teoria, é um dos pontos que a teoria comportamental toca. Ele toca, obviamente, na questão da motivação do comportamento comportamental, mas traz à tona também as discussões sobre os estilos de liderança. E o McGregor ele vai falar sobre a teoria X e a teoria Y. Acho que vocês já devem ter ouvido em algum momento durante o curso, mas o que é basicamente, o que é cada uma delas? Né? Basicamente, se a gente olha para essas teorias, elas estão falando sobre a relação entre os funcionários e o comportamento deles. Como é que esses funcionários eles se relacionam entre si, se relacionam com suas chefias, como é que é o comportamento desses funcionários. Ou seja, mais uma vez, a gente está falando da questão comportamental, mas aqui focando, trazendo à tona a discussão de estilos de liderança. E na teoria X, é uma teoria que vai falar o quê? Que os funcionários não gostam de trabalhar. Eles estão ali apenas para ganhar dinheiro. Eles estão ali porque eles precisam estar ali. Então, essa teoria pressupõe que os funcionários eles são preguiçosos, eles têm regras rígidas, eles não estão ali propensos às mudanças que possam acontecer porque eles não gostam de trabalhar, porque eles querem só ganhar o dinheiro deles e pronto. Então, nesse caso, a administração ela deveria ser o controle do comportamento das pessoas com base nos interesses das organizações. Se a organização tem um interesse X, a administração ela deveria buscar mecanismos de controle do comportamento das pessoas para que se alcance então aqueles objetivos estabelecidos, já que os funcionários não gostam de trabalhar, né? Essa é a teoria X. Já a teoria Y, ela coloca que o trabalho ele vai ser visto como algo natural e que precisa ser feito. O trabalho existe e se precisa trabalhar, né? Não está ali necessariamente por uma obrigação. Nessa visão, a gente tem um trabalhador tido como competente, como criativo, um trabalhador que necessita de reconhecimento e não apenas de dinheiro. Vocês conseguem se lembrar de alguma coisinha lá quando a gente viu a abordagem clássica e a teoria de relações humanas, algum contraponto? Então, né? Então, com base nessa teoria Y, a administração seria o quê? Para a administração, quando a gente olha para essa teoria Y, os funcionários eles teriam autocontrole, eles seriam ambiciosos, seriam automotivados, então a administração está ali só para
vamos dizer assim, gerir aquela situação, mas os próprios funcionários eles têm essa ambição, eles têm esse autocontrole, eles estão trabalhando ali porque eles querem. Eu não preciso necessariamente ficar criando mil mecanismos para fazer com que aquele funcionário, aquele trabalhador que é tido como preguiçoso, etc., na teoria X, ele seja ele tenha que ser motivado dessa forma por esses N mecanismos distintos. Aqui ela funciona mais como alguém que está ali só coordenando, né? Então, quando eu estou falando dos estilos de liderança, eu estou falando porque se eu tenho parte da teoria X, eu tenho um gerente que é centralizador das decisões e que só manda a equipe Y, né? Eu tenho um estilo de liderança autoritário, repressivo, eu tenho uma coisa controlada, né? Eu tenho uma cultura depressiva. Já com a teoria Y, em vez de um gerente, eu tenho a ideia de líder, né? Aquele que está fazendo junto com a equipe. Ele está direcionando e está vendo para onde se vai, para onde as pessoas vão, porque as pessoas elas estão motivadas a fazer aquilo, né? Então na teoria Y eu tenho uma coisa mais liberal, né, de autodesenvolvimento, né? O controle, conquistas, o melhoramento contínuo, eles são obtidos por capacitação e delegação de responsabilidade. Vocês já viram em alguma outra aula a gente falar sobre delegação de responsabilidades. Então, certo? Então, de um modo geral, quando eu estou falando dessa teoria comportamental, eu tenho que ter ciência que, primeiro, ela surge, né, da psicologia, ela faz críticas à teoria de relações humanas, rejeita os pressupostos, porque coloca que são pressupostos ingênuos, e eu tenho esses três principais nomes para destacar. O McGregor, da teoria XY, o Herzberg, da teoria dos fatores motivacionais e higiênicos, e eu tenho Maslow, da pirâmide das necessidades, né? Então, algumas considerações que a teoria comportamental ela fez para a administração é de entender a administração como um sistema cooperativo, né? Onde as pessoas elas estão ali trabalhando juntas, né? Ela também coloca que a organização é um sistema de decisões. E aí vocês relembram as disciplinas que a gente discute, sempre a questão do processo decisório. Então, né, quando você entende a organização como um sistema de decisões, decisões que vão ter que ser tomadas de modo cooperativo, você consegue pensar o processo decisório de outra forma, né? E para finalizar, é possível que a gente faça uma análise organizacional a partir do comportamento das pessoas. A teoria comportamental diz isso, que eu consigo analisar uma organização a partir do modo como as pessoas se comportam dentro delas. E aí surge o que a gente chama de comportamento organizacional, né? Que em alguns cursos é disciplina, em outros é parte de disciplina, né? Um tópico abordado dentro de disciplinas. E o que é esse comportamento organizacional? É basicamente o estudo dos indivíduos e do seu comportamento dentro de um contexto organizacional. Né? Assim, a pergunta que norteia essa discussão sobre comportamento organizacional é como as pessoas se comportam na organização e como é que isso vai influenciar o desenvolvimento, o desempenho dessas pessoas dentro da organização e, consequentemente, o desempenho da organização. Né? A gente sabe já que as pessoas são diferentes, as pessoas são complexas, a teoria das relações humanas já traz isso para a gente. Então, diante dessa complexidade, né, dessa diferença, como é que o comportamento delas vai influenciar no desempenho da empresa, da organização? E aí que a ciência, né, do comportamento organizacional, ela surge, ela se desenvolve, na verdade. Então, quando a gente fala, né, desse comportamento organizacional, que é essa busca de estudar o comportamento das pessoas, a gente tem que ter em mente uma coisa, que não existem leis, né, universais sobre o comportamento organizacional. Mas, né, para essa área, não significa que não se possa explicar, prever o comportamento.
né? Eles colocam que eles consideram, obviamente, a complexidade das pessoas, as diferenças das pessoas, não colocam leis universais, tipo, se acontecer isso é porque é isso, mas com base em estudos sistemáticos se prevê que, olha, se isso aconteceu dessa forma, provavelmente o comportamento daquela pessoa vai ser essa, né? E para isso, para poder isso acontecer, é importante que a gente conheça o quê? As pessoas, as culturas, as diferenças entre elas, para poder conseguir analisar esse comportamento de uma melhor forma. Eu sei que uma pessoa de determinada cultura, diante de uma situação X, vai agir dessa forma. Uma outra pessoa de outra cultura, diante dessa mesma situação, vai agir de outra forma, né? Isso é fazer essa análise de comportamento organizacional. Mas ela tem um entrave também, que é justamente porque a gente tem pensamentos pré-estabelecidos sobre o comportamento das pessoas. Isso pode ser um entrave quando a gente vai estudar o comportamento organizacional, né? Esses pensamentos pré-estabelecidos sobre algo, sobre alguém, sobre situações que as pessoas deveriam agir dessa forma ou daquela forma. Então, quando eu estou falando de comportamento organizacional derivado da teoria do comportamento, eu estou falando que o comportamento é previsível, mas sem exatidão. Por isso é importante esse estudo sistemático do comportamento humano, esse estudo que vai considerar também as diferenças culturais, regionais, etc, etc. Certo? E aí, ou seja, só lembrando, é diferente daquilo que a teoria burocrática coloca, da completa previsibilidade de funcionamento. Né? E aí um exemplo desse estudo sistemático é o desempenho dos trabalhadores, que é potencializado quando há uma adequação entre as suas habilidades e as funções desempenhadas. Se eu coloco uma pessoa para fazer uma coisa que ela tem habilidade para aquilo, eu coloco ela numa função em que ela tem habilidade para desenvolver aquilo, o desempenho daquela pessoa vai ser muito maior do que se eu colocasse ela numa outra função. Então, isso é um exemplo de previsibilidade no comportamento. Eu sei que a pessoa vai conseguir desempenhar o trabalho melhor porque ela sabe fazer aquilo. Ok, até aí, né? Então, de um modo geral, quando eu estava falando de teoria comportamental, eu estou falando disso, né? Dessa necessidade que se tem de entender o comportamento das pessoas dentro das organizações. E aí a gente parte para a segunda teoria da aula de hoje, que é o desenvolvimento organizacional. Então, a teoria do desenvolvimento organizacional, ela surge na década de 60 a partir dos desdobramentos da teoria comportamental, né? E ela surge justamente dessa necessidade de você conseguir entender a motivação a partir de novas roupagens, novas abordagens. A gente viu que na teoria comportamental existem autores que discutem a motivação, né? A motivação do homem, do ser humano em relação ao indivíduo, em relação ao seu comportamento dentro das organizações. E aqui eu vou considerar estudos sobre motivação. Eu vou ter estudos sobre motivação, considerando que interesses de organização e de indivíduos são diferentes. Ou seja, os interesses da organização são uns, os interesses dos indivíduos que fazem parte dessa organização são outros. Então, o que é que motiva eles, né? E isso se dá justamente por conta das mudanças no mundo. A gente tem, a partir da década de 60, um indivíduo, um ser humano diferente daquilo que ele era durante todo, do que ele estava sendo durante todo o século XX. Né? A gente tem novas formas de poder, novas formas de pensar. Se a gente for olhar o contexto, a gente tem mais ou menos de 60, 70, o movimento hippie acontecendo, a gente já passou pelo fim da Segunda Guerra. Enfim, eu tenho um mundo cheio de mudanças, então se estudar a motivação a partir dessas novas formas de ver o mundo era uma necessidade que surgia, né, na época. E aí, então, o que é que buscava a teoria do DO, do desenvolvimento organizacional? Buscava justamente esse estudo do comportamento humano nas organizações, né? Tal como a teoria comportamental, mas, junto a isso, estudar o comportamento humano, mais técnicas para tornar essas organizações mais eficientes. Né? E aí, nessa busca, nessa tentativa de técnicas para tornar organizações eficientes, estudos de comportamento humano, eu vou ter novos conceitos sobre o que é uma organização,
né? Eu vou ter discussões sobre cultura organizacional, clima organizacional, sobre mudança organizacional. Então, quando a gente fala de desenvolvimento organizacional, a gente está tratando de mudanças nas pessoas, na cultura, na qualidade das relações entre esses indivíduos, certo? E aí, em relação ao novo conceito de organização, qual que é o conceito clássico que a gente tem de organização? O que é essa organização? Vocês pensem aí. Nessa teoria, no DO, se pensa, né, se reflete sobre um novo conceito de organização, né, e aí se passa a entender a organização como uma coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente. Ou seja, enquanto naquele conceito clássico tem uma, duas ou mais pessoas juntas de acordo para atingir um objetivo em comum, aqui eu tenho já a consideração do ambiente nessa questão, né? Eu tenho a ideia de coordenação de diferentes atividades, ou seja, as pessoas também elas têm os interesses delas que são considerados aqui. Então surge esse novo conceito que a gente não vai adentrar muito agora não. Né? Outra discussão que surge é a discussão de cultura organizacional. Né? A cultura, quando a gente fala de cultura, a gente está falando geralmente de quê? De cultura organizacional, a gente fala geralmente de quê? Né? Dessa representação das normas informais e que não estão escritas, né? Mas que ainda assim orientam o comportamento das pessoas dentro das organizações. Né? Quando eu falo de cultura, eu posso definir também como um sistema de valores compartilhados pelos membros da organização. Coisas que as pessoas acreditam, mas que não necessariamente estão ali escritas para elas seguirem. Né? E um ponto importante que eles trazem nessa discussão do que é cultura organizacional é que a cultura não é estática, ou seja, ela não é aquela coisa fixa, ela pode ser modificada e ela modifica-se, né? A depender de condições externas e internas, ou seja, a depender de fatores internos, clima, etc., mudanças, e também fatores externos, né? Mercado, uma guerra, uma pandemia, que nem agora. Então, para mudar uma organização, a gente tem que, eles colocam que a gente tem que mudar a cultura daquela organização. Não adianta mudar regras, fardas, leis, se a cultura continua a mesma, né? Não adianta ser flexível a partir de determinada data, agora vamos ser flexíveis. Se a cultura da organização ela não é trabalhada para mudança também. Aqui eu tenho um videozinho que já está no Classroom, um vídeo intitulado Macacos e a Cultura Organizacional. Eu não vou passar ele aqui, mas aí vocês vão lá e assistem no Classroom, certo? Tá lá postado. Aquele era o vídeo. E aí uma outra discussão realizada também dentro dessa teoria é a questão do clima organizacional, que vai corresponder justamente à atmosfera psicológica, é uma coisa bem mais abstrata, né, que está presente ali dentro das organizações. E o clima, ele é reflexo da cultura. Se eu tenho uma cultura autoritária, o clima possivelmente pode ser mais pesado dentro da organização. As relações entre os funcionários vão se dar de um modo não tão amigável, vamos colocar assim, né? O clima está ali indicando também a satisfação dos funcionários com diferentes aspectos da cultura da organização. Por isso que a gente fala que o clima ele é reflexo da cultura. Aí, que diferentes aspectos são esses? Políticas de RH, valorização dos profissionais, a missão da empresa, tudo isso ali está compondo a cultura e isso tudo influencia no que se chama de clima organizacional. E aí, como é que a gente sabe, por exemplo, se um clima está bom ou está ruim, o clima de uma organização? A gente tem que atentar para alguns elementos, como, por exemplo, rotatividade, ou seja, entra muito funcionário, entra e sai muito funcionário, né? Absenteísmo, as pessoas estão faltando muito ao trabalho, greves, desperdício de materiais, queixas no departamento médico, as avaliações de desempenho também são elementos que servem para a gente atentar sobre o clima daquela organização, né? E um outro tópico trabalhado dentro dessa teoria é a questão da mudança, né? Das mudanças no ambiente organizacional. Então, quando eu estou falando de mudanças no ambiente organizacional, eu tenho que pensar no ambiente maior de um modo geral, né? A gente tem um mundo globalizado, né?
telecomunicações mais rápidas, empresas com capital transnacional, enfim. E quando eu penso nesse mundo globalizado, eu tenho que as informações, elas também são transmitidas de forma mais rápida, tá? Aí os avanços da tecnologia para mostrar isso para a gente. Né? Se eu tenho informações transmitidas de forma mais rápida, eu tenho novos modos de realizar o meu trabalho. Eu também tenho novos instrumentos de trabalho. Né? E se eu tenho novas formas de realizar o meu trabalho e novos instrumentos, eu tenho padrões de desempenho também mais altos. Tudo vai mudando, tudo está mudando, influenciando o ambiente organizacional. Se eu tenho padrões de desempenho mais altos, eu tenho sistemas de recompensa que também vão se modificar. Se agora eu tenho novas metas, eu tenho possivelmente um novo sistema de recompensas, né? E juntar isso tudo, eu também tenho produtos mudando. Um exemplo, o leite em saco, que a gente comprava antes, o leite em saquinho, agora vira um leite em pó. Quase não se vê tanto mais no supermercado, por exemplo, o leite em saco, ou em caixa ou em pó. Né? Então, quando eu estou falando de mudança, no ambiente organizacional, eu preciso pensar nessas mudanças de um modo geral, né, no mundo, né, como tudo isso vai se modificando e influenciando dentro das organizações. E a mudança é justamente o principal ponto dessa teoria do desenvolvimento organizacional. Por quê? Porque o que essa teoria do desenvolvimento organizacional ela quer? Ela quer mudar a cultura e o clima organizacional. Ela quer se entender o comportamento olhando para quê? Como a gente já tinha dito lá, vou voltar rapidinho. Eu quero mudar o comportamento e criar essas novas técnicas para organizações mais eficientes. Eu quero mudar, não, desculpa, eu quero estudar o comportamento junto com técnicas para tornar essas organizações mais eficientes. E estudar o comportamento das pessoas nas organizações requer conseguir entender essas mudanças. Vou voltar lá novamente para a parte de mudanças, que é o ponto principal. Então, eles trazem essa discussão sobre a questão de mudar, né? Que mudar traz rupturas, traz transformações, traz também inovações para dentro das organizações e mudar as pessoas e a qualidade da relação delas com a organização é um ponto importante para a gente poder tornar a organização mais eficiente. Para isso, eu preciso entender o comportamento dessas pessoas. E como é que eu faço isso? Como é que eu mudo as pessoas e a qualidade da relação é isso? É aquilo que eu falei, olhando a estrutura, quais são as técnicas que aquela organização vai poder oferecer com base no comportamento dessas pessoas, desses indivíduos dentro da organização. E aqui eu tenho a citação de Bennis, que é um dos autores, né, conhecidos dentro da teoria do DO, que ele vai falar que desenvolvimento organizacional é uma estratégia para trazer à tona uma mudança organizacional planejada, que é exigida pelas demandas às quais as organizações tentam responder. Então, eu tenho essa necessidade de estudar o comportamento humano associado com técnicas que buscam a eficiência, tudo isso ali trabalhando para uma mudança organizacional planejada. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento organizacional, eu estou falando em mudança organizacional planejada. Você entender o comportamento, estudar o comportamento das pessoas e conseguir realizar mudanças de forma planejada, né, de forma racional também. Então, para a gente pensar sobre essas teorias, eu tenho aqui uma atividadezinha que também já está no Classroom para vocês, ok? Então é isso e até a próxima aula, até a próxima quarta.